1 Pedro, capítulo 1, vamos ler a partir do verso de número 3. Quem achou, diga amém. Glória a Deus. A palavra de nosso Deus diz assim: Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que segundo a sua misericórdia nos regenerou para uma viva esperança, mediante a ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos, para uma herança que não pode ser destruída, que não fica manchada, que não murcha e que está reservada nos céus para vocês, que são guardados pelo poder de Deus, mediante a fé, para a salvação, preparada para ser revelada no último tempo. Nisso vocês exultam, embora no presente por breve tempo, se necessário, sejam contristados por várias provações, para que, uma vez confirmado o valor da fé que vocês têm, muito mais preciosa do que o ouro perecível, mesmo apurado pelo fogo, resulte em louvor, glória e honra na revelação de Jesus Cristo. Mesmo sem tê-lo visto, vocês o amam, mesmo não o vendo agora, mas crendo nele, exultam com uma alegria indescritível e cheia de glória, obtendo o alvo dessa fé, a salvação da alma. Diga amém. Glória a Deus. Curve a sua cabeça por um instante, coloque a mão sobre o seu coração. Vamos fazer uma oração ao nosso Deus. Maravilhoso e eterno Deus, Pai de toda bondade e misericórdia, nos reunimos, ó Pai, diante da Tua presença, para escutar e para aprender um pouco mais da sua palavra. Vai falando, Senhor Deus, ao nosso coração. Vai ministrando, Senhor Deus, ao coração dos teus filhos, aqueles que estão acompanhando pelas redes sociais. Que a semente da palavra, que a semente do Senhor venha a ser depositada no coração de cada um deles. E que no momento oportuno essa semente venha frutificar e frutificar com perseverança. Vai impactando, Senhor Deus, a vida de cada um dos teus filhos que aqui estão, Senhor. Tirando da mesmice, do comodismo. E aquilo, Senhor Deus, que ficou da porta para fora, que ali permaneça, Senhor. Que toda distração venha a ser quebrada na autoridade do nome do Senhor Jesus. E que teus filhos, Senhor Deus, venham a sair daqui de uma maneira diferente da qual eles entraram. Usa-me, Senhor Deus, como uma espada afiada em tuas mãos. Porque sou apenas um servo. Sou apenas aquele que serve, quem faz a obra é o Senhor. Obrigado, Senhor Deus, por ter me dado essa oportunidade de estar aqui. Essa é a minha petição, em o nome do Senhor Jesus. Amém e amém. Sente por um instante, glória a Deus. Meus amados, eu gostaria de colocar por título dessa mensagem o seguinte: caminhando para o alvo, caminhando para um destino. Todos aqui tiveram a oportunidade, e aqueles que não tiveram a oportunidade já conhecem um sistema que nós utilizamos diariamente, que é o sistema de GPS. Como esse sistema funciona? Você já sabe, mas eu gostaria de explicar melhor aqui. Quando nós queremos ir a um determinado lugar, nós colocamos ali um destino. Mas na nossa concepção, qual é o nosso pensamento final? Chegar no final dessa trajetória. Mas nós não pensamos que no decorrer dessa trajetória pode nos ocorrer alguma coisa. Talvez um acidente, nós possamos sofrer um acidente, ou também causar um acidente. Mas também nós podemos infringir alguma lei de trânsito. Às vezes nós não pensamos nessa possibilidade, o nosso único pensamento é chegar até o final, o destino. E na caminhada cristã não deixa de ser diferente. Antes de chegarmos no objetivo, no alvo da nossa fé, a salvação da nossa alma, precisamos passar por um percurso, por um trajeto. E a primeira evidência que nós passamos, eu gostaria de trabalhar com os irmãos aqui 3 tópicos que vão ser essenciais para essa mensagem, que o primeiro seria a fé, o segundo seria a provação e o terceiro, por último, seria o alvo. O primeiro contato que nós temos a essa salvação é por meio da fé. Sem fé é impossível agradar a Deus. E nós tivemos uma campanha aqui em que esse versículo foi muito citado. Mas às vezes de nós citarmos muito algum versículo, aquilo acaba caindo na rotina.
E a essência que deve fazer em nosso coração não permanece mais. Esquecemos do verdadeiro significado. Mas sem fé é impossível agradar a Deus. E desde Gênesis a Apocalipse, nós temos personagens principais que exerceram a sua fé com maestria. Fé, temor e atitude. E uma dessas pessoas que eu gostaria de destacar aqui é Raabe. Capítulo 2 do livro de Josué. Mostra ali a história de dois homens que vão espiar a terra. Josué fala, olha, eu preciso que vocês vão à cidade de Jericó, porque eu preciso que vocês espiem a terra. Eu preciso que vocês vejam o que é necessário para que nós tomemos essa terra para nós, que o Senhor nos deu. E eles vão em direção à cidade de Jericó, e quando chegam àquela muralha praticamente indestrutível na perspectiva humana, eles veem uma casa ali situada em cima daquela muralha. E eles pensam com eles mesmos, isso não está escrito, mas eu vou descrever aqui. Eles pensam com eles mesmos, vamos subir até aquela casa para observar melhor aquela terra. Aquela casa estava ocupada por uma pessoa que, aos olhos da sociedade, não tinha valor nenhum. Mas tinha o ser que olhava e que continuamente estava vendo as atitudes daquela mulher. Aquela mulher, o que ela era? Uma prostituta. E o que uma prostituta na sociedade tem? Quase nada. Dignidade zero. As pessoas olham de uma forma errada para aquela pessoa. Às vezes julgam ela por aquilo que elas estão vendo. E eu quero que os irmãos tomem muito cuidado com a palavra julgamento. E o que é julgamento? Você decretar uma sentença final a uma pessoa. E nós não temos o direito de fazer isso. Quem decreta uma situação, uma condição final para uma pessoa é Deus. E às vezes apontamos o dedo para uma pessoa e falamos, você vai para o inferno por conta dessa sua atitude. Quem somos nós para falar isso? Aquela pessoa, ela pode se arrepender, se curvar diante de Deus, entregar o seu pecado nas mãos dele e ser salvo. E nós que julgamos aquela pessoa, decretamos uma sentença final àquela pessoa, podemos acabar na condição na qual nós julgamos ela. Por isso que o nosso Senhor Jesus diz, com a mesma medida que vocês medem, vocês vão ser medidos também. É como se nós chegássemos diante do trono de Deus, diante do julgamento final. E o Senhor Jesus mostrasse a condição na qual a vida daquela pessoa estava. E ele falasse assim, você não estava errado nesse pensamento que você estava. Porém, teve uma diferença. Essa pessoa se arrependeu, se converteu, foi transformada, buscou a minha face e hoje ela foi salva. E você se arrependeu do julgamento que você fez contra ela? Provavelmente não. Então, com a mesma medida que você mediu, você vai ser medido também. Com a sentença que você decretou, você vai cair nessa mesma sentença. Em vez dela ir para o inferno, você é que vai. E às vezes nós temos uma visão diferente. Confundimos julgamento com preconceito. Preconceito. Às vezes eu tenho um conceito que, às vezes é o meu conceito, que não é o conceito que realmente o presbítero César é. Talvez eu possa ver ele aqui vestido de terno e gravata e eu tenho um conceito sobre ele. Mas esse conceito pode estar errado. Estou tendo um pré-conceito. Mas a partir do momento que eu julgo a vida dele, olha, a partir do momento que você tirar esse terno e gravata e começar a usar a bermuda ou shorts, você vai para o inferno. Qual a sentença que eu decretei? Uma sentença final. Eu julguei a vida dele. E às vezes, quantas vezes nós fazemos isso? Confundimos às vezes. E aquela mulher era vista pelos olhos da sociedade de uma forma negativa. Mas tinha o Deus que observava cada atitude que aquela mulher desempenhava na presença dele. Cada atitude. E aqueles homens sobem àquela casa, observam aquela terra. E o rei de Jericó fica sabendo que existem dois espias que foram espiar a terra. Não sei como ele ficou sabendo. Acredito que já existia o WhatsApp naquele tempo. E ele manda dois mensageiros bater na porta daquela mulher. E chegam lá dois mensageiros e batem na porta dela. E falam, traz esses homens, esses dois homens que estão aí dentro da tua casa, traz eles para fora.
E ela, o que ela faz? Temor e fé, porque ela sabia quem eles serviam. Fala, não existe ninguém aqui. Certamente vieram 2 homens até aqui, mas eles já se retiraram. Mas ela escondeu eles, porque ela sabia qual era o propósito da vinda deles. E aqueles homens vão embora. E aquela mulher faz um voto com aqueles espias. Ele fala, certamente eu sei qual é o objetivo que vocês vieram aqui, que foi espiar a terra. O Senhor Deus, o Deus de vocês, o Deus que vocês servem, já deu essa terra a vocês. Portanto, eu peço que vocês tenham misericórdia de mim, da minha mãe, do meu pai, dos meus irmãos e das minhas irmãs. Ela não foi egoísta e não quis aquela misericórdia apenas para ela, mas ela distribuiu a graça que ela recebeu. A misericórdia que ela recebeu, ela passou a distribuir aos seus familiares. Quais são os mais próximos que nós temos, se não foram nossos familiares, nossa mãe, nosso pai, nossos irmãos, nossos filhos, nossa esposa, nosso esposo? Se nós não sentirmos a graça de Deus, de falarmos da misericórdia dele aos mais próximos que nós temos, como nós queremos ir para fora e falar do amor dele para pessoas que ainda estão muito distantes? E aquela mulher pede misericórdia a toda a sua família, mas com uma condição. Eles falam, olha, nós vamos lembrar desse juramento se você colocar na sua janela uma cortina aqui na sua janela escarlate vermelha. Aí nós vamos passar a lembrar desse juramento que você nos fez fazer. O sangue de Cristo foi derramado sobre a nossa cabeça e nos purificou de todo o pecado. Já não existe condenação, culpa. Às vezes nós ficamos presos em atos que nós fizemos no passado e não conseguimos prosseguir adiante. O apóstolo Paulo fala na carta que ele direciona à igreja em Filipos, capítulo 3, verso de número 18, ele fala, esquecendo-me das coisas que ficam para trás, prossigo para o alvo, prossigo para o objetivo, prossigo para a minha meta. Mas primeiro, para que eu possa prosseguir e continuar em frente, eu preciso esquecer das coisas que ficaram para trás. Acusação. Às vezes fica uma voz na nossa mente nos acusando de dia e de noite, mas aquilo já passou, nós somos lavados e remidos pelo sangue do Cordeiro. E a história vocês já conhecem. Aquele povo começa a sitiar, começa a rodear as muralhas daquela cidade, como nós cantamos aqui, as muralhas vão estremecer. E ao 7º dia, eles gritam, clamam a Deus, gritam para que aquelas muralhas venham a cair. E o impressionante é que aquelas muralhas caem ao redor, mas a casa continua intacta, continua ali. Olha que coisa extraordinária, se isso não é fé, eu não sei o que é. Aquela casa continua intacta no mesmo lugar aonde ela estava. Nos momentos de dificuldade que nós passamos, quem é que nos sustenta? A poderosa mão de Deus. Por mais que as coisas ao redor estejam caóticas, estejam desmoronando, a mão dele continua nos segurando e nos sustentando. Louvado seja Deus. E aqui nós temos vários e vários exemplos de fé de homens e mulheres que exerceram fé. Daniel, por exemplo, que é muito citado, que eu percebo que ele está sendo muito citado. Daniel, ele saiu da sua condição original na qual ele se encontrava, da sua cidade na qual ele se encontrava. No momento em que o profeta Jeremias pregava juízo contra aquela nação de Judá, pregava arrependimento para aquela nação, para que eles se arrependessem e voltassem. Mesmo assim, aquela nação não escutou o clamor que o profeta fazia para que aquele povo se convertesse verdadeiramente. O povo não escutou. E como forma de juízo, como está escrito no livro de Deuteronômio, a partir do verso de número 28, Deus usa a vida de Moisés e destaca ali as bênçãos e as maldições. As maldições se o povo se desviasse do caminho do Senhor, não obedecesse os seus estatutos, não obedecesse os seus mandamentos. E naquelas maldições ele lista várias coisas, e dentre essas coisas, se o povo se desviasse do caminho do Senhor, eles seriam levados cativos para uma outra nação, para uma outra cidade, e serviriam aquela nação. Ali está a maldição.
mas mesmo assim, diante dessa condição, Deus continua sendo misericordioso. Ainda existe um remanescente. E o profeta Jeremias pregando para aquela cidade, pregando para aquele povo se converter, mesmo assim eles não se convertem. Mas ainda existia um remanescente fiel. E dentre essas pessoas, no tempo em que Jeremias pregava, existiu 3 deportações. E na primeira deportação, quem que estava no meio? Daniel e seus 3 amigos. Um remanescente fiel. O chamado de Daniel era o quê? Levar a palavra de Deus diante do rei para que o nome de Deus fosse glorificado ali. Aquilo que é para mim fazer, o presbítero César não vai fazer, a irmã Marciana não vai fazer, Vinícius não vai fazer, não, sou eu que vou fazer. Mas também aquilo que o presbítero César vai fazer, a irmã Marciana vai fazer, o irmão Vinícius vai fazer, são eles que vão fazer, não sou eu. E a segunda deportação que teve, quem que foi? Ezequiel. Ezequiel foi levado cativo à Babilônia, mas diferente de Daniel, que foi para o palácio, ele foi para o meio do povo. Foi levantado como profeta no meio daquele povo e fez a diferença. No meio de um mundo caótico e cheio de trevas, nós temos que fazer a diferença. Aquela cortina que Raabe colocou na sua janela como evidência para que aqueles homens se lembrassem do juramento que eles fizeram, tem que estar na nossa vida. O sangue de Cristo tem que estar na nossa vida, a luz do Senhor. O sal que nós somos na vida de outras pessoas para trazer tempero, para trazer um sabor diferenciado, para trazer uma palavra temperada no momento certo, no momento oportuno. Quantas pessoas que se desviaram de forma desordenada, ou até mesmo de picuinha. Eu já contei aqui, eu acho válido contar de novo, que eu tenho o dom de que pessoas que se desviaram se acheguem até mim. Quando eu vejo que alguma pessoa se chega perto de mim, eu crio alguma intimidade com ela, passo a falar alguns assuntos com ela e ela entra em algum assunto relacionado à palavra de Deus, eu falo, você já frequentou a igreja? Ela fala sim. E você frequenta agora? A resposta, na maioria das vezes, é não. Meus queridos e amados irmãos, eu quero fazer uma pergunta para vocês aqui, eu quero que vocês sejam sinceros, não precisa responder para mim, responda no seu íntimo. Qual que é o mais fácil? Nós irmos pregarmos a palavra de Deus a uma pessoa que não conhece, e essa pessoa se converter, aceitar o testemunho do Senhor, vir aqui aceitar Ele diante de testemunhas, começar a seguir no caminho, e ali passar a ser uma bênção? Essa é a primeira opção. Ou qual é o mais fácil? Uma pessoa que conhece a palavra e por algum motivo se desviar, qual é a probabilidade dela voltar novamente para os caminhos do Senhor? Qual que é a opção mais fácil? Nosso Senhor Jesus, em uma discussão com os seus discípulos e fariseus, ele fala, olha, quando um espírito imundo ele sai de uma pessoa, ele anda por lugares áridos e secos. E não encontrando lugar, ele diz assim mesmo, voltarei para minha casa de onde saí. E ele voltando à sua casa, ele encontra essa casa vazia. Mas ele vê uma diferença. A casa está varrida e arrumada. Quando ele vê que aquela casa está vazia, o que ele pensa? Eu não vou voltar sozinho. Ele volta e traz 7 espíritos piores do que ele. E passam a habitar ali. Por quê? Para que não haja um perigo ou para que não haja uma situação na qual eles sejam expulsos de novo. E o texto continua dizendo, e o último estado daquela pessoa passa a ser pior do que o primeiro. Eu sempre cito esse exemplo, já citei em Piraquara, quero citar aqui. No tempo em que eu não era convertido, eu servia a 4 espíritos. Se um dia eu decidi me desviar dos caminhos do Senhor, e cair no mundo novamente, cair nos prazeres do mundo novamente, e por algum motivo, ou certamente aqueles espíritos irão voltar, e verem essa casa vazia, porém arrumada, porém perfumada, eles não vão voltar somente os 4, mas eles vão voltar com 7 piores do que ele. Mas vamos fazer uma conta simples de matemática aqui. Se eu servir a 4 espíritos, é provável que eles voltem com 7, 14, 21, 28, mais 4, 32 espíritos. Qual é a probabilidade
de eu voltar novamente aos caminhos do Senhor. Se um dia, por algum motivo, e já está repreendido em nome do Senhor Jesus, eu sair. Qual é a probabilidade? Então, a regra de prioridade não é somente pensar no destino final, mas é nos prepararmos durante a caminhada e durante o caminho, o percurso, durante os acidentes, durante as infrações de trânsito, aquilo que nós podemos causar. E o nosso guia nós temos por GPS o Espírito Santo Consolador, que nos guia, que nos limpa, que nos convence dos nossos pecados. E aqui nós entramos no segundo tópico, que é a provação. Quando nós pensamos em provação, pensamos somente nas dificuldades e nas lutas diárias que certamente nós vamos passar. Na área financeira, na área conjugal, na área ministerial. Quantas provações os irmãos aqui passaram. E eu que tenho um pouco tempo de caminhada, já passei algumas. E algumas que eu passei no início são diferentes daquelas que eu passo nos dias de hoje. Às vezes lutas internas, um conflito para dentro de si mesmo. Lutas, pensamentos, sentimentos que às vezes nos turbam e nos tiram do foco. Essa é a provação que nós vamos passar e vamos ter que aprender a conviver com elas, buscando sempre a presença e a graça de Deus, nos ajoelhando e pedindo: Senhor, me dá graça para vencer mais esse dia, me dá graça para superar mais esse momento, tira de mim esse pensamento, todo dardo inflamado lançado contra a nossa vida seja repreendido. Essa é uma provação. Mas existe a segunda provação, que quase nós não falamos, que são as tentações. O pastor Pedro pregou na última quinta-feira sobre Tiago, capítulo de número 1, verso de número 6, se não me falha a memória. Abra sua Bíblia aí, por favor. Carta de Tiago, capítulo de número 1, verso de número 6, se não me falha a memória. Quem encontrou aí pode ler, por favor? Peça, porém, com fé, e nada duvidando, pois o que duvida é semelhante à onda do mar, impelida e agitada pelos ventos. Não supõe esse homem que alcançará do Senhor alguma coisa, homem em ânimo dobre, inconstante em todos os seus caminhos. Amém. Verso de número 7, o que diz, irmã? Seu 7, né? Amém. Tá. Na verdade, não era esse versículo. Mas o versículo que o pastor Pedro leu aqui é: bem-aventurados aqueles que passam por provações. Isso, pastor. Pode ler, por favor? Bem-aventurado o varão que sofre a tentação, porque quando for provado, receberá a coroa da vida, a qual o Senhor tem prometido aos que o amam. Amém. Obrigado, pastor. Era essa mesma tradução que eu gostaria. Naquela tradução, às vezes falam: bem-aventurados aqueles que caem em provações, ou passam por provações. Mas tem uma outra tradução que diz: bem-aventurados aqueles que passam por tentações. Tentações diárias no nosso trabalho, tentações diárias, às vezes, que tiram o foco, ou que às vezes nos fazem nos desvirtuar da palavra de Deus que foi colocada dentro do nosso coração. Banquetes que nos são dispostos diariamente. Tentações. Nosso Senhor Jesus, dentro das tentações que ele enfrentou no capítulo de número 4, no Evangelho de Mateus, o diabo coloca diante dele um banquete. Qual é o banquete? Se você prostrar e me adorar, todos esses reinos eu vou te dar. Todos esses reinos eu vou te dar. Qual foi a tentação aqui? Na área financeira. E quantas vezes nos é dispostos algumas coisas que nos tiram da presença de Deus? Ou às vezes aquela coisa que tiram os princípios da palavra de Deus que foi colocado em nosso coração. Banquetes que Satanás coloca diante de nós. E nós às vezes pensamos que Satanás vai vir de chifre, de garfo vermelho, de uma forma feia. Não, mas às vezes ele vem em forma de anjo.
Às vezes nós pensamos que aquilo ali que nós estamos vendo é de Deus. Às vezes uma proposta que nos é disponibilizada, pensamos foi o Senhor que nos deu. E nem tudo vem de Deus. É aí que é importante nós termos e buscarmos cada dia mais o discernimento de espírito, para aprendermos a discernir entre o bem e o mal, para aprendermos a discernir aquilo que é de Deus e aquilo que é do diabo. Buscar com zelo os dons do Espírito Santo. Quantas pessoas que o Espírito Santo quer invadir por graça, mas essas pessoas se fazem resistentes à voz do Espírito Santo e não se deixam ser usadas por Ele, não se deixam ser invadidas por Ele. Quantas pessoas que no momento da adoração que eu vejo que o Espírito Santo quer invadir, mas essa pessoa se faz resistente. Às vezes por aquele que está do lado, às vezes por aquele que está na frente e não se deixa dominar pelo Espírito Santo, ser preenchido pelo Espírito Santo. E a bênção só vai sendo adiada e adiada. Quem que está afastando a bênção? Nós mesmos. Nós mesmos não estamos permitindo que o Espírito Santo venha agir em nós e depois através de nós. Às vezes não buscamos os dons do Espírito Santo, não porque Ele não quer, mas porque nós nos fazemos negligentes. E se hoje ouvires a sua voz, não endureçais o vosso coração, como foi no deserto, no dia da tentação, ou no dia da provação. E o apóstolo Pedro continua aqui, no último tópico que eu gostaria de falar com os irmãos, que é sobre alvo. Qual é o alvo principal da nossa fé e da nossa salvação? Aquilo que nós almejamos, aquilo que nós queremos e buscamos, qual é? Quando nós um dia aceitamos o Senhor Jesus, aceitamos caminhar com Ele diariamente, qual é a esperança que invade o nosso coração? A vida eterna. E eu já repeti isso e algumas vezes eu gostaria de repetir aqui novamente. Às vezes nós não valorizamos o dom da vida eterna. Desperdiçamos o dom da vida eterna. Às vezes, por picuinha besta, nós acabamos nos afastando da graça que um dia foi nos disponibilizada. Desprezamos aquilo que o Senhor derramou em nossa vida. E o apóstolo Pedro aqui no verso de número 8, ele diz: mesmo sem tê-lo visto, vocês o amam. Mesmo não o vendo agora, mas crendo nele, exultam com uma alegria indescritível e cheia de glória, obtendo o alvo dessa fé, a salvação da alma. Que isso continue sendo permanente. Assim como um dia nós aceitamos o Senhor pela fé, passamos diariamente pela aprovação e vamos continuar passando, cheguemos ao final, para que nós estejamos no lado direito e o Senhor Jesus diga: vinde, benditos de meu Pai, herdai por herança o reino preparado para vós desde a fundação dos tempos, ou fundação dos mundos. Louvado seja Deus. Se coloque de pé em nome do Senhor Jesus Cristo. Nós vamos fazer uma oração. Louvado seja Deus. Vai colocando aí as suas petições, os seus desejos, os seus anseios, aquilo que está tirando foco, as tentações, as provações, aquilo que está fazendo com que você pense em voltar atrás, em voltar ao Egito. Coloque diante do Senhor. E se você sentir de receber uma oração, saia do seu lugar, vem aqui à frente que nós vamos orar por você. Senhor Deus, em nome do Senhor Jesus Cristo, vá de encontro, Senhor, à vida dos teus filhos que aqui estão. Repreendo na autoridade do nome do Senhor Jesus todo pensamento que tira o foco do Senhor, Senhor. Senhor, em nome do Senhor Jesus, todas as tentações, provações que os teus filhos andam passando, que sejam repreendidos em nome do Senhor Jesus. Que seja quebrado, Senhor Deus, todo laço, toda corrente espiritual do mal, toda ação de Satanás seja quebrada na autoridade do nome do Senhor Jesus. Ajuda, Senhor Deus, aos teus filhos a prosseguir e continuarem prosseguir nos teus caminhos, Senhor Deus, buscando a tua face, buscando, Senhor Deus, incessantemente a tua glória, a tua presença, buscando ser a diferença diariamente e continuamente, Senhor. Vai usando, Senhor Deus, a vida de cada um que aqui estão, Senhor.
a vida daqueles que ali estão acompanhando das redes sociais, Senhor. Abençoa de uma forma sobrenatural e traga, Senhor Deus, novamente a tua casa e a tua presença. Eu repreendo, Senhor Deus, todo pensamento de desistência, pessoas que pensam em desistir, em sair dos teus caminhos por circunstâncias, por motivos adversos, seja repreendido na autoridade do nome do Senhor Jesus. Senhor Deus, abençoa teus filhos de uma forma sobrenatural e extraordinária. Essa é a graça e essa é a petição que eu ministro na vida de cada um deles. Amém e amém.